Então, boa noite, pessoal. Hoje eu estou dando aula em pé, tá? Para mudar um pouco aí. Tá um pouco escuro aqui, né? Mas é a iluminação do quarto que tá assim. Gente, boa noite, Jefferson, João Fernando, André Luiz, Alisson, tudo bom? Como é que estão as coisas? Gente, antes de começar aí, vamos conversar um pouquinho pelo seguinte. A aula passada a gente não teve, porque foi sexta-feira, né? Teve uma emenda de feriado, então a gente perdeu a aula passada, e houve agora a definição das datas das provas, né? Nossas provas, portanto, elas serão realizadas a partir do dia 5 de novembro. Então, a gente aí, do que estava previsto inicialmente, a gente vai perder 2 semanas, né, de aula. Então, no total, 3 aulas de direito do trabalho, que infelizmente é ruim, porque a gente tem muita matéria para tratar em pouco tempo, né? Um encontro só de 1h10 por semana. Então, já me disponibilizo para vocês, ou até mesmo gravar uma aula para vocês, para complementar pelo menos a aula da sexta passada, que nós não tivemos. Para disponibilizar para quem tiver interesse, pode ficar tranquilo. Professor, você quer dar uma aula? Talvez eu combine uma aula, se vocês tiverem interesse, no sábado, com a turma do matutino, e aí serve para todo mundo, ou no outro horário que dê para todo mundo, ou se não der, eu gravo e deixo no YouTube. Fiquem tranquilos que essa aula suplementar, ou bônus, ou, né, de reposição, como vocês quiserem chamar, ela não vai ser objeto de avaliação. É apenas para trazer mais direitos dos trabalhadores para a gente avaliar. Por quê? Porque na ideia aqui, então, é não deixar aí nenhum tipo de prejuízo. Por quê? Porque a gente já tem um encontro só por semana. E o ideal seriam 2 encontros, porque direito de trabalho é muita coisa. E com essa diminuição de 3 aulas também dá um impacto bem grande. Então, para evitar qualquer tipo de prejuízo, eu me disponibilizo. Se vocês quiserem conversar, mandar o WhatsApp para mim depois, a gente combina aí essa aula adicional aí para tentar suprir essa pequena questão de matéria. Até porque a gente só vai ter 2 aulas, e em 2 aulas eu não consigo terminar, né, a aula dessa sexta e a da semana que vem. Eu não consigo terminar o conteúdo, eu precisaria dessas 4 aulas no mínimo, aí 4, 5 aulas no mínimo para encerrar. Mas a gente vai tocar agora de uma forma que não traga nenhum tipo de prejuízo para vocês, certo? Gente, vamos compartilhar nosso material. Lembrando que o interesse aqui é que vocês aprendam, não fiquem preocupados. Essa aula adicional vai cair na prova? Não, gente, o objetivo dessa aula não é trazer para avaliação, tá? Mas sim deixar o conteúdo à disposição para vocês estudarem e aprenderem, certo? A gente pode falar, matéria da prova vai até semana que vem. O resto foi a aula adicional ou uma aula suplementar que a gente marcar, isso aí fica de bônus, sem cair na avaliação, certo? Vamos abrir nosso... Gente, se a internet estiver ruim ou travar, vocês me avisem, tá? Por favor. Deixa eu abrir nosso material aqui. Deixa eu chegar aqui onde a gente estava.
Vamos lá. Gente, agora vou compartilhar aqui. Pronto, está aparecendo para vocês aí, né? Então, objetivando dar maior agilidade aí e mais e também a questão de dar maior celeridade, a gente vai passar agora, né, a partir da aula de hoje, diretamente aos direitos dos trabalhadores, para a gente ver nessa aula e na outra, e na aula adicional, apenas direitos dos trabalhadores, que são pontos muito importantes aí nessa questão de estudo de direito individual do trabalho. O que a gente vai falar aqui, gente? Hoje a gente vai falar sobre duração do trabalho, ou seja, a parte, regras sobre limite temporal da execução do trabalho, regras trazidas dentro do nosso sistema legal, assim como as regras também estabelecidas quanto a direitos decorrentes da duração. Então, a previsão lá na Constituição até a definição lá na CLT. Beleza, professor? O que a gente tem que saber de início? Bom, a gente já viu na parte histórica que antigamente não havia controle de jornada e havia abuso por parte do empregador lá quando houve a Revolução Industrial sobre a exigência de muitas horas de trabalho aos trabalhadores, o que gerava aí um alto nível, alto índice de acidente do trabalho. Portanto, houve o quê? A limitação ao tempo de trabalho, limitação essa que teve por objetivo inicial, portanto, a proteção... Opa, subi aqui sem querer. Opa, desce. Espera aí que eu saí do lugar aqui. Deixa eu baixar de novo aqui. Aí, professor, perdeu aí onde estava na apostila. Fui mexer aqui, né? Tirei do lugar. Cheguei aqui de novo. Pronto. Voltando, gente. Então, o que a gente estava avaliando aqui, né, quanto a início? Então, o que aconteceu? Nada mais, nada menos que a disposição aí, portanto, de um limite temporal de trabalho. O que a gente viu aí? Gente, então, em razão da necessidade, na época, de proteção, né, da saúde do trabalhador, ou seja, para manter a integridade física e mental do trabalhador, houve a necessidade de limitação de jornada. E isso gerou, lógico, né, uma redução daquelas horas que eram exigidas pelo empregador para que esse empregado pudesse, além de proteger a sua saúde, exercer atividade com maior qualidade. E aí começaram a surgir as regras sobre duração do contrato de trabalho. De início, para aferir como que é feita essa regra de duração, a gente tem que falar que existem principalmente duas teorias que definem o que é jornada de trabalho, né? Mas primeiro, para falar o que é a jornada de trabalho, quais são as teorias, a gente tem que entender o que é jornada. O que é jornada? Jornada nada mais é do que a medida de tempo, ou seja, de trabalho diário. Então, jornada de trabalho é a medida de tempo do trabalho diário do empregado. Então, é a quantidade de horas trabalhadas dentro de um único dia pelo empregado. Então, isso é jornada de trabalho. É isso que a gente normalmente disponibiliza ao empregador. Então, o empregador, ele nos contrata exatamente para o cumprimento da jornada de trabalho. Para o quê? Para que a gente despenda nosso tempo prestando um serviço para a realização de uma atividade em seu favor. Beleza, então a gente entendeu, tem um conceito de jornada de trabalho. E como que a gente afere essa regra que o senhor disse aí, professor, quanto à jornada de trabalho? Bom, gente,
Isso é aferido através de duas teorias principais. Existem outras, mas duas principais. Uma que diz que é a teoria do tempo efetivamente trabalhado, ou seja, só o tempo que você trabalha que é contado como contado para a jornada de trabalho e que era contado para a remuneração do trabalhador, e a teoria do tempo à disposição, que é o quê? Não é apenas o tempo de trabalho que é contado para efeito de jornada, mas sim também o tempo que você está despendendo, ainda que não esteja diretamente trabalhando em favor do empregador. Já adianto para vocês que existe, como eu tinha dito, existem outras teorias, mas a teoria que prevalece é a teoria do tempo à disposição. Então, muitas vezes, ainda que você não esteja trabalhando, mas você esteja à disposição do empregador, isso é contado como jornada de trabalho, certo? Ah, legal, professor. Então, quer dizer, porque por essa situação, o período do dia em que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, é considerada como trabalho efetivo. Exatamente. Então, o período, ele, mesmo que você não esteja trabalhando naquele momento, ele será computado efetivamente para a jornada de trabalho e você será remunerado em razão disso, não apenas pela atividade exercida, mas por estar à disposição do empregador. Isso é a regra. Existem exceções? Existem. Existem algumas atividades que são o quê? Os empregados são remunerados por produção, por tarefa, e só serão pagos se cumpridas ou atingidas aquela produção ou aquela tarefa. Então, isso aí, o que eu estou falando aqui, o tempo à disposição do empregador, a teoria do tempo à disposição do empregador, que é a regra adotada pelo Sistema Nacional quanto à aferição se a jornada de trabalho está sendo computada, está sendo realizada ou não. Então, não é apenas o exercício da atividade que é contado por tempo de jornada, mas também o tempo que o empregador está à disposição desse empregador ou dessa empresa, certo? Ah, legal, professor. Onde que tem essa previsão? Tem uma súmula, a súmula 429 do TSD, que fala bem parecido do que a gente explicou até o momento. Então, o que fala na súmula 419? Considera-se tempo à disposição do empregador, na forma do artigo 4 da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador da portaria da empresa até o local de trabalho, desde que não supere 10 minutos diários, né? Desde que supere o limite de 10 minutos diários. Então, vou dar um exemplo. Na hora que eu entro na empresa, ainda que eu não esteja trabalhando, mas leva um tempo para eu chegar até o meu posto de trabalho, isso é considerado como efetivo trabalho, é considerado para efeito de jornada do trabalho. Então, veja, eu ainda não estou trabalhando, no entanto, já há a contagem do tempo de serviço. Mas atenção aqui, nós estamos falando do indivíduo que já está na sede da empresa, certo? Então, isso é bem interessante, por quê? Porque, na verdade, a gente está remunerando não só o trabalho que é efetivamente exercido, mas também o tempo aí à disposição do empregador, certo? Ah, legal, professor. E a questão, já que o senhor está mencionando aí, e o tempo despendido do empregado da sua residência até ao efetivo posto de trabalho, é considerado tempo à disposição do empregador? Não é, gente. Então, aquele tempo de deslocamento, eu levo 2 horas no ônibus, eu levo 1 hora de carro para chegar até a empresa. É tempo à disposição? Não. É a partir do momento da sua chegada na sede ou no seu local de trabalho. Aí vou mais longe. Houve uma alteração agora, em 2017, com a Lei 13.417, que alterou a regra das horas in itinere. Professor, o que são horas in itinere? Gente, horas in itinere nada mais é do que as horas de deslocamento. Antes, havia a contagem como horas de trabalho, tempo à disposição do empregador, quando havia o deslocamento do empregado da sua residência ou de uma localidade, dessa localidade até o trabalho, quando havia fornecimento de transporte pela empresa e a sede da empresa estava localizada em local de difícil acesso ou não servido por serviço público coletivo, ou seja, não havia aí, por exemplo, linha de ônibus, não havia metrô, não havia nenhuma forma de como chegar no local de trabalho, e a empresa, então, fornecia o transporte. Antes de 2017, se a empresa fornece, cumulativo os requisitos, se a empresa fornecia o transporte, era local de difícil acesso e não servido por transporte público coletivo, esse tempo de deslocamento, que é chamado de horas in itinere,
era contado para efeito de jornada de trabalho. Portanto, havia sim, se por acaso levava 2 horas para esse indivíduo chegar até a empresa e 2 horas para voltar, ele teria 4 horas, mesmo que fosse deslocamento, computadas como tempo de trabalho. E se houvesse, né, normalmente ultrapassando a jornada diária padrão, haveria necessidade de pagamento de horas extras. Mas atenção. Ah, professor, você falou, mas que tempo de deslocamento não conta. Não conta e não contava antes. Só havia contagem antes se houvesse o quê? Transporte fornecido pela empresa e fosse local de difícil acesso e não houvesse transporte público coletivo. Aí sim, as horas in itinere, as horas de deslocamento eram consideradas para efeito de jornada de trabalho. No entanto, com a reforma de 2017, mesmo se houver o fornecimento por parte da empresa do transporte coletivo, e mesmo que seja difícil acesso, e mesmo que seja a sede da empresa em local onde não tenha transporte público coletivo, não haverá mais a contagem como jornada de trabalho. Portanto, por isso que existe essa súmula 419, ela se tornou mais importante ainda agora. Por quê? Porque só é efetivamente considerado como tempo à disposição, efetivamente jornada, a partir da chegada do empregado na sede, ou seja, no local de trabalho. Aí, a partir daquele momento, se ele entra na portaria, a partir da sua entrada, já é considerado como tempo à disposição e haverá sua contagem para efeito de jornada de trabalho, certo? Então, seguindo. Ah, legal, professor. Então, a gente aí, né, verificou aí que a regra que vigora, então, é a teoria da tempo à disposição. Segundo, as horas in itinere agora não são mais consideradas como trabalho, ou seja, tempo à disposição do empregador, portanto, não são contados para efeito de jornada. Gente, é bom tratar aqui, a gente vai tratar ao longo dessa aula de hoje, que com a Lei 3.467 de 2017, houve uma série de alterações profundas quanto a gente fala de jornada de trabalho. Gente, vocês estão me escutando? Tá legal a altura do som aí? Tá tudo beleza? Internet tá aguentando aí? Tá de boa? Como é que tá? Tudo beleza? Ah, então tá. Seguindo. Ah, legal, professor. Então, quais são essas alterações, né, referentes a essa flexibilização trazida pela Lei 3.467 de 2017? Bom, antes de falar delas, vamos falar da jornada normal. Professor, qual que é a jornada normal, a jornada padrão no sistema nacional? Bom, gente, a gente tem jornadas especiais. Ah, professor, dá um exemplo aí. Primeiro vamos falar da jornada padrão, depois a gente fala da jornada especial. Então, jornada padrão, prevista lá na Constituição Federal, no artigo 13, que estipula que a duração do trabalho ele não vai ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, essa é a jornada padrão. Essa é a jornada paga contratada para o pagamento de um salário mínimo. Então, o salário mínimo, hoje, de R$ 1.045, é para efetivamente pagar pelo menos a jornada padrão, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, que está previsto lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Ah, legal, professor. Então, isso é jornada padrão, exato. Ah, quer dizer que não pode haver outro tipo de jornada? Não, gente, não é isso. Eu estou falando o que é o padrão, o que é o estabelecido como a jornada da Constituição Federal. A gente tem, na verdade, a possibilidade da jornada especial, que nada mais é que uma estipulação de uma jornada diferenciada em razão de circunstâncias especiais. Exemplo, professor, vou mencionar vários aqui, mas mencionando de maneira bem simples. Por exemplo, pode ter jornada de 6 horas? Pode. Pode ter jornada 12 por 36? Pode. Dá exemplo, por exemplo, assessorista, hoje em dia não tem tanto, aquelas pessoas que trabalhavam dentro de elevador, por trabalhar em local fechado, tinha uma jornada máxima de 6 horas diárias. Pessoas que trabalham hoje em dia na atividade de vigilância ou saúde, normalmente trabalham numa jornada especial de 12 por 36, 12 horas diretas, com 36 de descanso na sequência, e isso são jornadas especiais, são autorizadas pela lei, pela legislação, e não afetam no pagamento, ou seja, lógico, vai ter o pagamento de acordo aí com as horas trabalhadas. No entanto, a gente não impede que exista no nosso sistema nacional jornadas diferenciadas, jornadas especiais, certo? Então, a gente tem aí algumas situações que eu vou mencionar mais para frente. Eu já vou até adiantar, então, vou adiantar algumas situações. Bancário também é jornada de 6 horas, padrão, a gente vai falar já já de bancário.
telefonista, uma jornada menor, jornalista, jornada de 5 horas. Então, são várias classes com jornadas especiais. Ah, legal, professor. Então, existe uma diferença em algumas atividades e categorias. Existem, gente. E isso não é impossível e não é vedado. Na verdade, isso aí é até favorável. Por quê? Porque você reduz o limite de jornada, você vai criar mais tempo para esse indivíduo fazer uma outra atividade ou para estar com sua família. Então, isso é o que? Salutar, isso é uma benesse. Por isso, essas jornadas especiais, elas são admitidas. Antes de falar nelas, existem dois sistemas aí, dois regimes de trabalho para aquelas pessoas que não estão efetivamente trabalhando na sede da empresa, que se chamam... opa, quase eu falo show da Xuxa agora, quase saiu o show da Xuxa. São os regimes de sobreaviso e prontidão, ambos previstos lá no artigo 244 nos parágrafos. Nesse, o regime de, existe, como eu disse, o regime de sobreaviso e o regime de prontidão. Professor, o que é o regime de sobreaviso? Com previsão lá no artigo 244, parágrafo 2º da CLT, o regime de sobreaviso nada mais é, ele na verdade ele é previsto para ferroviário, mas ele é utilizado aí de maneira analógica para as outras classes, todas as demais outras classes de trabalhadores. Beleza, professor. E qual que é a regra do sobreaviso? No sobreaviso, o indivíduo ele não estará trabalhando e estará em uma escala de sobreaviso, uma escala onde ele vai ficar em sua residência por um período máximo de 24 horas e vai receber 1/3 do valor do seu salário normal. E ele fica aguardando ser chamado para a prestação de trabalho, ou seja, ele fica na sua residência, aguardando ser chamado para o trabalho, num período de 24 horas, e mesmo que ele não trabalhe, ele vai receber 1/3 do seu salário normal, da hora do trabalho normal. Professor, e se ele for chamado? Bom, se ele for chamado e vou começar a trabalhar, aí ele recebe o salário normal dele, o salário padrão, vai receber a hora cheia. Ah, então tá. Então é como se fosse um regime onde o indivíduo ele fica lá, entre aspas, aguardando, entre aspas, um plantão. Não diria bem plantão, porque o plantão é um sistema diferenciado, a gente vai falar na sequência, mas ele fica na sua residência. Ele é remunerado, por quê? Porque existe uma limitação ao seu direito de ir e vir, ele não tem liberdade para viajar, ele não tem liberdade para, por exemplo, ficar tomando bebida alcoólica, porque se ele for chamado, ele tem que estar em condições de efetivar o trabalho. Então, esse regime de sobreaviso, ele limita o direito de ir e vir e limita um pouco a liberdade do trabalhador, certo? Ah, legal, professor. Então, e se houver essa limitação, havendo, na verdade, essa limitação, ele vai receber, então, esse benefício. Sim, um ponto muito importante que a jurisprudência e a doutrina apontam, gente, é que, apesar de ser previsto para o ferroviário, ele é aplicado a todas as demais classes. E outra, tem que ter a locomoção restringida. Se por um acaso você ficar aí com o celular e tiver liberdade para fazer o que você quiser, aí você não estará em regime de sobreaviso, porque o regime de sobreaviso, ele exige que haja restrição de liberdade. Então, esse indivíduo, normalmente, ele terá que estar na sua residência. Agora, se ele está indo para uma chácara, fica na chapada, tem toda a liberdade de ser chamado pelo celular, e aí sim ir trabalhar, aí ele não está em regime de sobreaviso. Então, é importantíssimo para a caracterização do regime de sobreaviso é que o indivíduo ele não tenha liberdade total, ele tenha uma locomoção restrita, restringida, certo? E normalmente isso acontece quando ele fica aguardando o chamado em casa. Então, se ele tem essa possibilidade de ter liberdade para fazer o que ele quiser, não haverá, portanto, a consideração ou a caracterização do regime de sobreaviso, certo? Ah, legal. O que a gente tem sobre isso? Tem a súmula 428 que prevê o quê? O uso de instrumento telemático fornecido pela empresa, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Ou seja, não é porque a empresa te deu um celular para trabalhar que aí você já estará em regime de sobreaviso. Não. Não é porque ela forneceu, ela está limitando. Não, ela te deu um instrumento de trabalho para você utilizar quando estiver trabalhando, mas quando não estiver trabalhando, você não vai estar obrigatoriamente tendo que carregar esse instrumento. Ah, legal. E o que considera-se, portanto, o sobreaviso para o empregado? É quando ele mantém a distância submetida ao controle através do controle
do sistema, pode ser por celular, qualquer outro meio informatizado, mas ele permanece em regime de plantão ou fica aguardando o chamado serviço durante o período de descanso, ou seja, normalmente quando ele está em casa, como eu mencionei para vocês. Ah, legal, professor. E o que diferencia esse regime do regime de prontidão, professor? Gente, prontidão é um pouco diferente. Por quê? É um sistema onde o indivíduo, né, também previsto para o ferroviário, que é utilizado de maneira analógica para as demais escalas, para as demais categorias, e nada mais é que uma escala onde o indivíduo ele fica 12 horas de prontidão no estabelecimento da empresa, aguardando ser iniciado, né, aguardando ordens para o início do trabalho. Então, as horas de prontidão são um período, uma escala de 12 horas, onde o indivíduo permanece no serviço, mas sem efetivamente trabalhar, aguardando o início do trabalho e terá uma remuneração de 2/3 do valor da hora normal, certo? Então, se ele começar a trabalhar, se ele exercer a atividade dele, aí ele vai começar a ser remunerado normalmente, certo? Ah, legal, professor. Então, a gente viu aí que existem esses dois regimes. Qual que é a diferença de um para o outro? Regime sobre aviso. Regime onde o indivíduo permanece normalmente em local de descanso, sua residência, aguardando ser chamado para o serviço, e haverá o pagamento aí de 1/3 da hora do seu salário, da hora normal, em razão desse regime dele ficar em casa com a locomoção restrita. Período máximo de 24 horas. Então, normalmente, uma escala aí que acontece 1 a 2 vezes por mês, em algumas categorias, não são todas as categorias que isso acontece. E existe o sistema de regime de prontidão, onde o indivíduo permanece na sede da empresa, aguardando o início do trabalho, ele fica 12 horas nessa escala para o início do trabalho. Se ele não trabalhar, ele receberá 2/3 do valor normal de sua hora de trabalho. Se começar a trabalhar, aí ele é remunerado normalmente. Esse sistema de prontidão ele parece muito com o do médico de plantão, só que não é igual. Por quê? Porque o médico, trabalhando ou não, ele vai receber a hora normal. Então, o regime de prontidão, você só vai receber normal se você trabalhar. Se não, você fica lá escalado e fica aguardando trabalho. Se não trabalhar, você recebe 2/3 do valor da hora normal, num período aí que vai ficar aguardando de no máximo 12 horas. Beleza, professor. Jornadas especiais. Jornadas especiais eu falei que são módulos temporais específicos para determinadas categorias ou funções. Exemplo, professor, a gente pode mencionar como exemplo 2 aqui. Eu já tinha mencionado o bancário. Via de regra, o bancário ele tem previsão de jornada de trabalho lá no artigo 224. E ele fala que a jornada do bancário é de 6 horas diárias ou 36 semanais, certo? Ou seja, ele trabalha, via de regra, 5 dias por semana, por 6 horas. Ah, professor, mas a gente não vê isso na prática. A gente vê os bancários trabalhando mais do que essa jornada de 6 horas. Isso acontece, gente, porque existe uma previsão dentro desse artigo 224, no parágrafo 2º, a possibilidade desse indivíduo exercer um cargo de confiança bancário. Não é o chefão da empresa, não é o chefão do banco. É uma pessoa que exerce aí um cargo de chefia menor, ou seja, dentro de uma agência ele exerce, por exemplo, a gerência da pessoa física, setor de pessoa física, ou ele é gerente de pessoa jurídica, então ele vai ser exercente de cargo de confiança. Nessa situação, a jornada dele já vai estar, desde que ele receba uma gratificação, então, se ele for exercente de gratificação, ou seja, um cargo de confiança, ele vai receber uma gratificação de no mínimo 1/3 do salário normal e em contrapartida já vai ter remunerado a 7ª e 8ª hora, ou seja, ele vai trabalhar 8 horas por dia e não 6, que é a jornada padrão do bancário. Além disso, nada impede que o bancário aí venha estipular aí a possibilidade de trabalhar 2 horas a mais, né? Isso é possível? A gente pode trabalhar sobre a jornada, o bancário também. Então, não existe essa vedação. Então, regra, bancário, 6 horas. Normalmente, se ele exerce cargo de confiança, ele vai receber uma gratificação. Essa gratificação, de no mínimo 1/3, vai já remunerar exatamente esse trabalho de 8 horas diárias. Então, ele não vai ter horas extras a partir da sexta, ou seja, a 7ª e 8ª não são consideradas como horas extras. Ah, legal, professor.
Então, a gente está diante aí de uma situação excepcional? Sim, a gente está diante de uma situação excepcional que é plenamente possível, certo? Então, quem exerce função de direção, gerência, chefia dentro do banco e recebe uma gratificação de função não inferior a 1/3 do cargo efetivo, eles já vão ter a jornada de 8 horas diárias, certo? Ah, professor, e se ele não for enquadrado no 224? Aí ele vai ter regra, né, ou seja, de exercente de cargo de confiança bancário, de uma certa chefia. Bom, aí a jornada dele é de 6 horas e o que ultrapassar as 6 horas é considerado como horas extras, certo? Ah, legal, professor. Você está dizendo, então, que o gerente geral de agência é esse indivíduo? Não, gente. O gerente geral de agência é uma outra figura. Então, nós temos 3 figuras dentro do banco. Nós temos o bancário padrão, jornada 6 horas. Nós temos o exercente de cargo de confiança com gratificação. Esse ele exerce uma função de maior responsabilidade, mas ele não é o maior responsável dentro da agência. É aquele que exerce aí uma função gratificada, uma gerência, por exemplo, de setor. Aí ele vai estar nessa questão de 8 horas. E existe ainda o gerente geral de agência bancária. O gerente geral é aquele que tem o quê? Ele exerce o cargo de gestão, ele tem poder de mando e direção, ele pode determinar o afastamento ou não de funcionários, ele pode aplicar uma suspensão, uma penalidade para o funcionário. E aí, nesse caso, ele vai estar previsto no artigo 62 da CLT, que diz o quê? Que ele, na verdade, ele é um cargo de chefia, de alta chefia, e, portanto, esse gerente geral de agência bancária, ele não tem controle de jornada, porque é a hipótese do artigo 62, uma das hipóteses do artigo 62. Se o indivíduo recebe uma gratificação, isso do gerente geral, se o indivíduo recebe uma gratificação de pelo menos 40% do valor do seu salário, e ele é o chefe, ele tem poder de mando geral dentro de uma agência, ele vai estar enquadrado no artigo 62, e isso exclui o controle de jornada, ou seja, o capítulo de jornada previsto na CLT, que começa a partir do artigo 58, não se aplica a essa terceira espécie de bancário. 6 horas é o padrão, 8 horas para exercente de cargo de confiança bancário, que exerce uma chefia, ou seja, uma função limitada de chefia, de gratificado, onde há uma gratificação, e existe ainda o gerente geral de agência, que exerce o poder de mando, o poder de direção e gestão. Esse não aplica as regras de duração da jornada de trabalho, portanto, eles não têm uma jornada padrão e nem há o pagamento de horas extras, para vocês terem uma ideia. Legal, professor. Outra categoria especial, professor. Mencionei aqui apenas por desencargo, né, gente? Ah, legal, professor. Qual que é a regra, professor? O professor, ele não pode prestar dentro do mesmo estabelecimento mais do que 4 aulas consecutivas ou mais de 6 aulas intercaladas. Isso dentro do mesmo dia. Então, legal, professor. Então, quer dizer que não pode? Não pode. Se ele, por um acaso, ultrapassar essa regra, ele estará em horas extras. Vai ter que a empresa pagar a hora a partir da 4ª aula consecutiva, horas extras, ou a partir da 6ª aula intercalada, o adicional de horas extras. Aquela hora mais adicional será remunerado com adicional de 50%. Ah, legal, gente. Muito legal isso, hein, professor? Pois é. A gente sabe que muitas vezes os professores eles exercem mais do que 4 aulas, né, consecutivas ou mais de 6 intercaladas. E aí haverá essa disposição adicional. Outra regra interessante, eu tinha falado do telefonista para vocês. Telefonista, ele tem o quê? Né, os trabalhadores aí que trabalham com telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radiotelefonia, ele tem uma jornada de 6 horas diárias ou 36 semanais. Nada impede aí que haja uma estipulação para aumento dessa jornada, mas via de regra a jornada é de 6 horas semanais ou 36 horas, aliás, 6 horas diárias ou 36 semanais, podendo ser estendida aí para 7 horas, né? Desde que haja um intervalo maior aí para descanso. Se ultrapassar esse período, haverá o pagamento, portanto, de horas extras.
Advogado, deixei também de advogado aqui. Professor, o advogado empregado tem jornada? Tem. Se for eu, por exemplo, já trabalhei como advogado empregado, existe primeiro uma classificação, uma subdivisão. Se for advogado empregado, ele não for exclusivo, ou seja, ele presta serviço dentro do escritório, mas não de natureza exclusiva, a jornada máxima é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Agora, se o indivíduo é contratado para exercer uma atividade, aliás, que for um exercício de atividade de maneira exclusiva, só dentro daquele escritório, aí a jornada é a jornada padrão de 8 horas diárias e 44 semanais. Como eu disse para vocês, eu trabalhei como advogado empregado em São Paulo, e quando eu fui empregado em São Paulo, havia o quê? Eu era um advogado com carteira assinada, vínculo de emprego, só que era um contrato de exclusividade. Então, minha jornada era a jornada padrão de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, 4 horas diárias e 20 semanais é só para quem não estiver com contrato de exclusividade, certo? Ah, legal, professor. Mais alguma coisa que a gente pode falar do advogado? Posso falar para vocês que é super interessante o quê? As horas extras do advogado, elas são remuneradas com 100% de adicional. Enquanto a regra é que haja o adicional de 50% em horas extras, o do advogado é de 100%. Além disso, o trabalho do advogado noturno é a partir das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia. Então, trabalho noturno para o advogado começa às 8 horas da noite e ele vai ter um pagamento de um adicional de 25% sobre a hora normal. Outro regime especial, gente. Regime de turnos ininterruptos de revezamento. Professor, o que é o regime de ininterrupto de revezamento? Gente, existem algumas atividades empresariais, algumas empresas que trabalham 24 horas por dia, normalmente indústria, né? E o que acontece? Muitas vezes eles têm que se organizar para trabalhar em turnos. Ou seja, a empresa, a indústria, não pode parar. E aí ela precisa de grupos, turnos de trabalho. Ah, legal. E aí esses turnos, haverão grupos de trabalhadores que desempenharão suas atividades sem que haja a interrupção. No entanto, muitas vezes existem os turnos ininterruptos fixos, onde o indivíduo sempre trabalhará no mesmo período. Esse, na verdade, ele não haverá nenhum prejuízo, não tem nenhum tipo de proteção ou jornada especial, porque eles são turnos ininterruptos fixos. Então, um exemplo, eu trabalho todo dia numa indústria, mas eu trabalho de 8 às 4, de 8 às 16 horas, beleza? Beleza. Isso é turno ininterrupto de revezamento? Não, isso é turno ininterrupto fixo. O turno ininterrupto fixo, jornada padrão normal. Agora, quando que é turno ininterrupto de revezamento? É quando há alteração da jornada de tempos em tempos. Então, o indivíduo trabalha, por exemplo, num mês, num período de 6 da manhã às 14 horas, aí na outra ele trabalha das 14 horas até as 22 horas, e na outra ele trabalha das 22 horas até as 6 horas da manhã. Então, a gente criou 3 turnos. Então, o que acontece? Ele trabalha de tempos em tempos, ele vai mudando esse turno, ou seja, vai revezando ao longo desses períodos de trabalho. Aí, nessa situação, existe uma jornada especial. Se tratando de turno ininterrupto de revezamento, a jornada máxima é de 6 horas diárias, certo? E lembrando que para caracterização do turno ininterrupto de revezamento, o indivíduo tem que trocar a jornada, por exemplo, do matutino para o noturno, do noturno para o matutino, depois para o vespertino. Então, para caracterização, tem que ter pelo menos a troca de turno do período da manhã para a noite ou da noite para a manhã. Ah, professor, mas por que a jornada é especial nesse caso? Gente, porque as pessoas que trabalham em turno ininterrupto de revezamento, eles têm um prejuízo social e até mesmo educacional, ou seja, esse indivíduo que trabalha dessa forma, muitas vezes ele não consegue fazer uma faculdade. Por quê? Porque se ele trabalha de noite, está no turno da noite, aí ele se matricula de manhã, está fazendo a faculdade de manhã. Aí no mês que vem ele vai trabalhar de manhã, vai chocar o horário da manhã dele com o horário de aula. Então isso vai impedir que ele exerça, ele estude, ou muitas vezes até mesmo vai restringir a sua questão do que a questão social, ou seja, ele não vai poder estar com a sua família. Por quê? Porque ele estará trabalhando. Então, ele não tem como planejar muita coisa, porque ele está em turno ininterrupto de revezamento. Isso gera um prejuízo social também, em razão ao contato com os seus familiares, certo? Então, isso é turno ininterrupto de revezamento.
Existe uma possibilidade, a própria Constituição permite que haja a extensão do turno ininterrupto de 6 horas para 8 horas, desde que haja negociação coletiva, ou seja, desde que seja estipulado por convenção ou acordo coletivo a jornada de 8 horas diárias para turno ininterrupto de revezamento. Nesse caso, a 7ª e a 8ª não serão consideradas como essas, no entanto, tem que haver um pagamento diferenciado. Certo? Ficou claro, gente? Está claro até aqui? Um pouco rápido, vai ver porque eu estou em pé, porque é sexta-feira, né, gente? Ah, legal, professor. Então, você explicou aí a regra, né, do turno de revezamento, que são jornadas especiais. O que a gente pode falar na sequência? A gente tem que falar de uma alteração trazida pela Lei 13.467 de 2017. Por quê? Porque jornada, o controle, como que é exercido? Professor, como que a gente sabe quantas horas a gente trabalhou por dia? Através do controle de horário. Ah, existe a obrigação de controle de horário? Hoje, a partir da Lei 13.417 de 2017, 13.467 de 2017, estabeleceu que as empresas que têm mais de 20 empregados são obrigados a efetuar controle de horário, de entrada e de saída. Ah, legal, professor. Mas isso não era assim. Não. Antes não havia previsão na CLT e isso era regulamentado, era regulado por súmula do TST e a regulamentação era diferenciada. Como é que era? Antes, a jornada era obrigado, o controle de jornada para as empresas que tinham 10 ou mais empregados. Agora, por disposição de lei e não mais jurisprudencial, não mais por súmula, é de 20 empregados que haverá o controle de horário. Professor, e como que é efetuado esse controle de horário? De diversas formas. Pode ser por cartão de pontos, você vai lá e bate seu cartãozinho? Pode. Pode ser por digital? Pode. Pode ser pelo cartão? Pode. Pode ser pelo crachá? Pode. Pode ser por folha assinada, manuscrita? Pode. Qualquer forma de controle de jornada, desde que seja lícita e não haja nenhuma burla, nenhuma fraude nesse controle. Normalmente, hoje, a gente está utilizando, em razão da tecnologia, cartões magnéticos ou biometria, né? Controle biométrico. No entanto, não há impedimento que existam outras formas, como forma manual ou até mesmo mecânica de registro de ponto. Beleza? Seguindo, dando prosseguimento aos nossos estudos, né? Professor, beleza. E se o indivíduo, então, ultrapassasse as regras de jornada especial e a padrão? Bom, aí haverá o pagamento, como a gente adiantou, das horas extras. Horas extras, hoje, que são pagas a hora mais adicional de 50%. Você recebe a hora normal mais 50%. Então, se você fizer um cálculo lá, encontrar que sua hora vale R$10, se você trabalhar em sobrejornada, sua hora vai valer R$15, ou seja, 50% de 10 é 5, soma-se a hora normal, 10 mais 5, 15. Enquanto a hora normal é 10, a hora em sobrejornada, as horas extras é de R$15, certo? Ah, legal, professor. O que a gente pode estabelecer? Então, pode ter horas extras no Brasil? Pode. Ah, então tá. Tem um limite? Via de regra, existe um limite. O limite para a jornada extraordinária é de 2 horas extras máximas por dia. Ah, professor, e se exercer mais, o trabalhador não vai receber? Não. A lei, ela estipula o máximo de 2 horas, mas a impossibilidade do trabalho nesse período, ou seja, você trabalha mais que 2, trabalha 3, 4 horas extras, você trabalha às 8, você trabalha 12 horas por dia, ou seja, 4 horas a mais além da jornada padrão, você vai ter direito ao pagamento das horas extras com adicional de 50%. Existe ainda, gente, né, nessa questão de trabalhar nas extras, o que se chama de acordo de prorrogação de jornada, onde a empresa e o empregado vão fazer um acordo escrito estabelecendo o quê? Já fica pactuado que você vai trabalhar 2 horas a mais para mim toda sexta-feira, ou toda segunda-feira, ou toda quarta-feira. Você topa, empregado? Eu topo, para eu receber um pouquinho a mais. Maravilha. Então, a empresa vai poder exigir e eu vou ter que trabalhar. No entanto, ela vai ter que pagar em razão desse acordo de prorrogação de jornada. Lembrando que esse acordo ele pode ser celebrado de maneira coletiva ou individual. Hoje em dia ele é celebrado mais de maneira individual. Lembrando que esse pacto ele pode ser por um prazo ou por prazo indeterminado, certo? Ah, legal, professor. E nas atividades insalubres, é possível acordo de prorrogação? Desde que haja autorização dos órgãos competentes, como o Ministério da Economia, né, setor aí,
setor do, né, porque hoje não existe mais Ministério do Trabalho, é nada mais que o Ministério da Economia. Lá dentro tem o setor do trabalho e ele que vai autorizar no caso de atividades insalubres. Lembrando que o prazo máximo no acordo de prorrogação é o limite que a gente já havia mencionado, não pode ultrapassar 2 horas diárias, certo? Lembrando que nesse caso as horas extras deveriam ser remuneradas com no mínimo 50% a mais do que a hora normal. Ah, legal, professor. Outro ponto importante, horas extras decorrentes de força maior ou serviços inadiáveis. Bom, gente, o que é força maior? Todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador. E serviços inadiáveis são aqueles que, se forem paralisados, vão levar um prejuízo muito grande ao empregador. Nesse caso, as horas extras decorrentes de força maior ou serviços inadiáveis podem ser exigidas independentemente de acordo ou convenção coletiva. Mas nesses casos elas não podem ultrapassar 12 horas de trabalho. 8 horas padrão, mais 4 em caso de força maior ou serviços inadiáveis. Não é porque é força maior que o empregador pode exigir 12 horas e não vai pagar nada. Não, vai pagar sim. Só que aí ele pode, em razão de ser força maior ou serviço inadiável, exigir o trabalho em sobrejornada. Via de regra, o empregador ele não pode exigir, se o empregado não concordar, em trabalhar em horas extras, porque ele foi contratado para exercer a jornada padrão de 8 horas. Ah, legal, professor. O que mais que a gente tem que saber? Ah, um ponto bem importante, gente. Se o indivíduo ficar trabalhando sobre jornada por mais de 10 anos, se por um acaso ele tiver a redução, né, passou a não exercer horas extras, ele vai ter direito a um pagamento de uma indenização por essa redução, mas isso só quando houver uma jornada em horas extras, o que há muito tempo. O outro ponto que é bem interessante, bem importante, que foi também alterado pela Lei 3.467 de 2017, é a questão da compensação de jornada. O que é isso, professor? É a possibilidade do estabelecimento de acordo de compensação entre empregado e empregador, tanto de maneira, pode ser ajustado de maneira individual, como de maneira coletiva. Nesse caso, não é devido o pagamento adicional de horas extras. Por quê, professor? Porque, na verdade, você vai trabalhar mais. O que é o acordo de compensação? O que é compensação de jornada? Nada mais é do que o acréscimo, trabalho de mais horas no determinado dia, sendo diminuído em momento futuro, em outro momento. Ou seja, eu trabalho 2 horas a mais hoje, mas eu não trabalho 2 horas no futuro. Exemplo é o que se chama de jornada espanhola. Isso que acontece lá na Espanha e algumas empresas adotaram aqui no Brasil, que é plenamente possível. O que é semana espanhola? Nada mais é do que o trabalho numa semana de 48 horas. Ah, professor, mas você disse que era 44 o limite. Perfeito, o limite constitucional é 44. Então, ele trabalha 48 em uma semana, na semana seguinte ele trabalha 40. O que está se fazendo? 4 horas que eram exigidas no sábado, vai ser exigido 8. Beleza, então ele trabalhou 8. Ultrapassou o limite de 44 horas. Tem que pagar as horas extras? Em tese, teria. No entanto, se ele compensa na outra semana, onde o indivíduo que teria que trabalhar 4 não trabalha nada, então ele trabalhou 4 horas a mais aqui e no futuro ele teve o desconto dessas 4 horas. Isso é compensação de jornada. O aumento de horas de um dia sendo compensado pela diminuição correspondente da mesma quantidade em momento futuro. Essa estipulação do acordo de compensação ela pode ser feita de 2 formas, como eu disse, de maneira individual e coletiva. Antes da Lei 3.467, só era possível o estabelecimento da compensação de jornada, do acordo de compensação de jornada, através de instrumento coletivo, acordo ou convenção coletiva, que é denominado, né, nesses casos, de banco de horas. Ou seja, você vai trabalhando, vai criando lá um banco e depois você vai compensando. Ou seja, digamos aí que o indivíduo trabalha, vou dar um exemplo, o indivíduo trabalha de segunda a quinta, 2 horas a mais. Então, ele trabalha todo dia 10 horas. Pode? Pode. Aí chega na sexta, ele não trabalha. Por quê? Se ele trabalhou 4 dias com 2 horas a mais, ele trabalhou 8 horas além do devido. Chega na sexta, de vez ele trabalhar, ele compensa, ele tem uma folga compensatória. Ele fica sem trabalhar as 8 horas que ele teria que trabalhar naquela sexta-feira. Possível? Plenamente possível. Isso nada mais é do que compensação de jornada, isso nada mais é do que banco de horas. Eu dei um exemplo aí do que é estabelecido de maneira coletiva através de regramento entre sindicatos ou sindicatos e empresas. Atenção aqui, quando se tratar de banco de horas, existe um limite
para compensação. A partir do momento que existe um acordo de compensação coletivo, uma compensação de jornada, essa compensação, esse trabalho a mais, ele tem que ser compensado no prazo máximo de 1 ano. Então, se eu trabalho mais hoje, dia 23/10, 2 horas a mais, essas horas, digamos que eu trabalhei 2 horas a mais, elas terão que ser compensadas, ou seja, eu terei que ter 2 horas a menos de trabalho em algum dia até o dia 22/10 de 2021. Ou seja, eu tenho prazo de 1 ano para, né, a empresa tem o prazo de 1 ano para conceder essa diminuição. Ah, legal, professor. Então, isso aí é possível? Totalmente possível. Ah, isso aí pode ser estabelecido de outra forma? Você disse que é anual o prazo máximo. Sim, mas ele pode ser estabelecido por meses, por 6 meses, semestral? Pode, 3 meses? Pode. Isso aí o que foi estabelecido no acordo coletivo, sendo que o prazo máximo é de 1 ano. E quando se tratar de acordo individual, você diz que esse é o acordo coletivo, e o individual? O individual é o que é novidade. Não havia previsão antes do acordo individual de trabalho, certo? Ah, não havia? Não havia. O acordo individual de compensação de jornada não existia. E o que estabelece agora? O acordo individual estabelece que poderá haver essa compensação, no entanto, tem que haver um pacto individual entre o empregador e o empregado, tem que assinar um termo, ou seja, um contrato, e haverá a obrigação de compensação num prazo máximo de 6 meses. Então, o acordo individual, ele tem que ser necessariamente escrito e desde que a compensação ocorra no prazo máximo de 6 meses da realização do trabalho adicional do acréscimo de jornada, certo? Legal, professor. Então, você estabeleceu as 2 regras aí quanto aos acordos, acordo de prorrogação e acordo de compensação. Perfeitamente, gente. Isso aí é a regra. Então, é possível aí a compensação. Lembrando que se houver compensação, não haverá pagamento de adicional ou horas extras, certo? Outra coisa bem interessante também que a gente conhece é a possibilidade do regime de 12/36, né, gente? É uma jornada especial onde o indivíduo trabalha 12 e folga 36. Vejam que está havendo uma benesse, ele trabalha mais 4 horas por dia, no entanto, ele tem uma folga maior. Isso é possível? Plenamente possível. Lembrando que a remuneração pactuada na jornada 12/36, ele já abrange o pagamento, inclusive, do descanso semanal remunerado, ou seja, ele já inclui esse cálculo, certo? Ah, legal, professor. Professor, você tinha dito aí que algumas situações, a gente mencionou um exemplo anterior, onde não existem trabalhadores que não se aplicam as regras de controle de jornada, não existe capítulo de duração do trabalho. Quais são elas? São 2 as principais, as 2 previstas lá no artigo 62. Primeiro, os empregados que exercem atividades externas, desde que incompatíveis com controle de horário. Então, o indivíduo que trabalha fora da sede da empresa, que não frequenta a empresa, que não é acionado por um sistema que dê para controlar a jornada, ele não vai estar inserido no capítulo de jornada. Pode dar um exemplo, professor? Muitas vezes motoboy, desde que, mais uma vez, seja incompatível com o controle. Se por um acaso ele tem um controle rígido de jornada, ou seja, através de aplicativo, aí ele vai ser considerado como, aí ele vai ter como aferir a jornada de trabalho e terá que pagar horas extras em caso de excesso de horas. No entanto, via de regra, os empregados que exercem atividades externas, eles são incompatíveis com a fixação de horário de trabalho. Assim como aqueles trabalhadores que têm, como a gente mencionou antes, como falou de bancário, os exercentes de cargos de gestão, ou seja, os gerentes, aqueles que têm poder de mando, os diretores e chefes das empresas, de departamento, esses indivíduos estão excluídos, né, desde que recebam gratificação lá que eu mencionei para vocês de 40% a mais de gratificação, eles não terão aplicados os capítulos de duração de trabalho, inclusive o pagamento de horas extras e demais regras, como intervalo, também não serão aplicadas, certo? Antes de falar do trabalho noturno, gente, vou falar regras sobre intervalo. Gente, o que é intervalo? A gente tem dentro, né? A gente está falando de duração do trabalho, falou de horas extras, fala de intervalo.
intervalo, gente, nada mais é que o período de descanso, repouso, onde o indivíduo não trabalha e, via de regra, não é computado para a jornada. No entanto, existem também o que se chama de intervalos especiais, que mesmo que o indivíduo não trabalhe, eles são computados para efeito de jornada. Regra geral, intervalo, período de descanso para alimentação e repouso, né? Período onde não há trabalho e também não há a contagem para o tempo de jornada de trabalho. Via de regra, o intervalo se subdivide em dois: intervalo interjornada e intervalo intrajornada. Intervalo interjornada, gente, o que é o interjornada? O interjornada, utilize aí para lembrar, internacional, então fora do trabalho, ou seja, é um intervalo existente entre o término de uma jornada e o início da próxima jornada, normalmente no dia seguinte. E o que estabelece aí a CLT? Estabelece que o intervalo mínimo interjornada é de 11 horas. Então, a partir do momento que você sai do seu serviço, digamos que você sai às 17 ou às 18 horas, a partir dessa sua saída, você tem que ter um intervalo de, no mínimo, descanso de 11 horas. Ou seja, se você sai às 18, você só vai poder retornar à empresa a partir das 5 horas da manhã do dia seguinte. E normalmente, professor, mas eu entro todo dia normalmente às 8. Então, você entra todo dia às 8, todo dia você entra às 18, sai às 18, então respeita-se esse intervalo mínimo de 11 horas, intervalo interjornada. Professor, e se não houver observação, ou seja, houver o descumprimento disso? Bom, aí será considerado esse período onde você trabalhou sem respeitar o intervalo interjornada como jornada em horas extras, certo? Então, havendo essa disposição, a consideração de trabalho em horas extras. E a segunda classificação de intervalo intrajornada. Professor, o que é intervalo intrajornada? É um intervalo dentro da jornada. Lembrando, via de regra, não se conta como serviço. É o período normalmente para repouso e alimentação. Como é que funciona? Para jornadas superiores a 6 horas, 6 ou mais horas de trabalho, é garantido no mínimo 1 hora de intervalo. Se for uma jornada superior a 4 e menor que 6, e uma jornada de até 6 horas, é garantido um intervalo de 15 minutos. E quem trabalha até 4 horas por dia, aí não tem direito, não haverá nenhum tipo de intervalo para descanso ou repouso. Então, professor, você disse lá, deu um exemplo lá, que o telefonista trabalha 6 horas por dia, beleza? 6 horas. Se ele trabalha 6 horas por dia, ele tem um intervalo de 15. Professor, eu sou um trabalhador aí, eu sou motorista de ônibus. Você trabalha 8? Trabalho 8. Então, você vai ter no mínimo 1 hora de intervalo. Por quê? Porque ultrapassa 6 horas. Legal, professor. Então, isso é um intervalo dentro da jornada, intervalo intrajornada. E não é computado via de regra para a jornada. Ponto importante também é a alteração trazida pela 13.467 quanto à natureza do intervalo. Antes, em caso de não concessão de intervalo, se por um acaso a empresa não desse o intervalo para o trabalhador ou desse parcial, quando ele dava parcial, a natureza dessas horas de intervalos não concedidas era a natureza salarial de horas extras e, além disso, era devido o pagamento da hora inteira em razão do descumprimento, ainda que parcial. Então, se eu trabalho mais que 6 horas, eu tenho 1 hora, e a empresa me desse 15, mesmo assim elas teriam que me pagar a esse intervalo não concedido de 1 hora, e não de 45 minutos, já que eu usufruí de 15. Com a 13.467, houve essa alteração para o quê? Exatamente conceder apenas o período proporcional. Se a empresa me concede 30 minutos para almoço, eu trabalho, saio para almoçar, fico 30 minutos para almoçar e retorno, na verdade eu teria que ter 1 hora inteira. Hoje eles têm que pagar apenas os 30 minutos que eles não me concederam. E, além disso, essa jornada agora tem natureza indenizatória. Eles têm que me indenizar esse período. Portanto, não é mais antigamente com natureza salarial. Então, eu teria direito apenas ao adicional e não mais hora e adicional. Certo? Essas foram as alterações trazidas. Gente, nosso tempo está acabando, voa, né? O professor fala pelos cotovelos e vai voando aí a aula, Mas vou dar uma pincelada em trabalho noturno e aí a gente toca a partir daí para a aula que vem. Professor, o que é o trabalho noturno? Trabalho noturno é aquele prestado na hora noturna, no período da noite.
Aí é considerado o quê? Período da noite? A partir do momento que o sol desaparece no horizonte, ou seja, quando não há mais luz solar natural, ou seja, não há mais luz natural, não é adotado o sistema solar, o regime aí natural, mas sim um regime jurídico fictício, que é considerado um trabalho noturno, aquele exercido, via de regra, a partir das 22 horas da noite até as 5 horas do dia seguinte, 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, é considerado para empregados urbanos o trabalho das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Além disso, a hora noturna é considerada como uma hora reduzida, ou seja, é uma ficção de que a hora do trabalhador noturno ele é de 52 minutos e 30 segundos. Ah, não entendi, professor. Então, a lei estipula que, por exemplo, a hora, quantos minutos tem a hora? 60. No entanto, a hora noturna ela tem 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, há uma diminuição em relação à hora normal de 7 minutos e 30 segundos. Se você fizer 7 horas, reduzindo 7 horas e 30 segundos, se você somar 7 horas, 7 vezes 7 30, vai dar 1 hora, vai dar 60 minutos. Ou seja, a remuneração do trabalhador em jornada noturna, ele é feito para uma jornada de 7 horas. Enquanto no trabalho diurno você trabalha 8, no trabalho noturno você trabalha 7. Por quê? Porque existe essa hora noturna reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Não entendi, professor. É só calcular. De 22 às 5 dá quanto? Dá 7 horas. É uma jornada ímpar. Mas por que dá essa jornada de 7 horas? E eu vou receber como se tivesse trabalhado 8? Porque existe uma hora noturna reduzida. Ou seja, eu trabalho menos em razão da condição de trabalho no período noturno, que é considerado como mais nefasto, mais degradador em relação à saúde do trabalhador. Existe ainda o pagamento para esse trabalhador urbano de 20%, ou seja, a hora noturna, além de ser menor, além de ser garantido aí esse trabalho num período aí de 22 às 5, ainda haverá o pagamento de um adicional de 20% a mais da hora normal, ou seja, há um acréscimo para esse trabalho noturno, é mais bem remunerado. Por quê? Porque ele é considerado como mais degradante. Atenção aqui que existe uma distinção entre o trabalho do urbano e do noturno urbano e do rural. Por quê? Porque o rural ele tem 2 jornadas especiais. O rural tem o pessoal aí que trabalha na pecuária, que trabalha de 20 às 4 horas da manhã, é considerado noturno, período das 8 horas da noite de um dia, 20 horas de um dia às 4 horas da manhã do outro, e o pessoal da agricultura de 21 horas, 9 horas da noite de um dia, até as 5 horas do dia seguinte. Dê essa pincelada aí, a gente volta então a partir desse trabalho noturno, marquem para a gente aí, e aí a gente dá prosseguimento então daqui, certo? A gente já falou de intervalo, já adiantei essa parte de intervalo, e aí a gente toca, então, a partir de trabalho noturno e a partir da aula que vem fala um pouquinho de salário, remuneração, certo? Depois que terminar trabalho noturno. Gente, vou interromper a nossa gravação. Fiquem à vontade para fazer perguntas agora, gente.